vai dar continuidade para o nosso conteúdo de estequiometria, que é um tema muito importante aí para a gente conseguir resolver as questões sobre esse conteúdo, que chama pureza dos reagentes. E por que a gente precisa estar atento à pureza dos reagentes? E as questões normalmente nos trazem isso, porque na vida real, muito raramente a gente vai ver produtos químicos que são puros, porque os produtos que são puros, eles são muito mais caros, porque o processo para purificar, quando extrai lá da natureza, ele acaba sendo mais demorado, mais criterioso, acaba gastando mais equipamentos, mais insumos, e isso faz com que o preço do produto final encareça. E aí, para a indústria, o que é mais interessante? Eles comprarem um produto mais barato, que tem ali uma porcentagem de impureza, e produzir o que eles querem a partir dessa porcentagem pura. Porque apesar deles terem algumas perdas, porque a impureza não reage, já fica isso aí escrito bem grande. A porcentagem de impureza que tiver no conteúdo, no reagente, não vai reagir. Mas para a indústria, a perda que eles vão ter por causa dessa parte que não vai reagir é muito menor, é muito mais barata do que se eles comprassem um reagente totalmente puro, 100% puro. Então, por isso que a gente trabalha muito com a porcentagem da pureza de um reagente. E por causa disso, quando a gente for calcular lá as questões que envolvem estequiometria, a gente vai precisar usar a quantidade de matéria pura. Então, a gente, se tiver pedindo lá quanto de reagente que vai precisar usar, ou quanto de quilograma, quanto de grama vai obter a partir desse reagente X aqui, a gente vai primeiro olhar se o nosso reagente é 100% puro, 80, 70, o que o exercício der. E essa porcentagem é chamada grau de pureza do composto. Então, a gente vai primeiro fazer uma continha para a gente ver qual que é a massa realmente real do produto puro e usar essa massa real no nosso cálculo estequiométrico. E a massa total a gente não usa, a gente usa ela só nessa primeira continha para, a partir do grau de pureza do reagente, a gente descobrir quanto de massa realmente reage, realmente se converte no produto. E aí, como exemplo, aqui eu trouxe o calcário, que ele tem o seu nome químico, que é carbonato de cálcio, de fórmula CaCO3. E aqui na foto da direita, a gente vê como ele é encontrado na natureza. E essa foto aqui menorzinha é ele puro, comprado como reagente para fazer alguma reação em laboratório. Se vocês perceberem, tem uma diferença de cor entre a pedra aqui do calcário na direita e o calcário aqui, né, nesse recipiente redondo, ele tá bem branquinho. Por quê? Porque aqui, na forma como ele é encontrado na natureza, ele tem diversas impurezas. Tem areia, tem carvão, tem outros metais, porque o carbonato de cálcio, ele é formado pelo cálcio, né? Mas quando a gente extrai ele lá da natureza, a gente pode achar também magnésio, a gente pode achar sódio. E para a gente transformar essa pedra, esse mineral que a gente extraiu da natureza, no carbonato de cálcio puro, a gente faz com que ele passe por diversos processos que acaba sendo mais caro. Uma das aplicações do carbonato de cálcio, por exemplo, é que ele é um mineral muito utilizado para fabricar cal virgem, que é o óxido de cálcio, CaO.
E a cal virgem, ela tem inúmeras aplicações. Ela pode ser aplicada na construção civil, quando vai fazer a argamassa, misturar lá para dar maior trabalhabilidade para a massa. Pode ser usada também na agricultura, que na agricultura a gente tem aí que adubar o sólido, ajustar o pH, e a cal ela é muito usada para isso, para que a terra se torne realmente fértil. Porque se o pH estiver desregulado, não vai crescer plantação ali. Então tem muitas aplicações para ela. E quando ela vai ser fabricada, não se fabrica ela 100% pura, porque transformar o carbonato de cálcio em óxido de cálcio 100% puro é um processo demorado, é um processo caro. Então, normalmente, ela vai ter ali uma porcentagem de impurezas atrelado a ela, mas que não vai prejudicar quando ela for usada ali para fazer a argamassa ou para fazer o ajuste do pH do solo para as plantações. Então, isso tudo não tem um prejuízo muito grande. E por isso que aí a gente precisa, então, se atentar à porcentagem da pureza do reagente. E o que é exatamente esse grau de pureza de um reagente? Quando ele é impuro, a gente vai determinar esse valor. E ele é dado entre a razão da massa de substância pura e a massa total da amostra. Esse valor aqui é um valor decimal, então ele vai variar de 0 até 1. E a gente pode transformar ele para um valor em porcentagem. É só a gente multiplicar isso aqui por 100%. E ele vai representar o quê? Quantos por cento da nossa amostra é realmente a substância pura? E o resto vai ser tudo impureza. Então, se a gente fizer 100 menos P, que é o grau de pureza, a gente vai achar a porcentagem de impurezas da nossa amostra. E aí, sabendo disso, do que é a pureza de um reagente, a gente consegue aplicar em questões sobre estequiometria. E quando a gente precisar calcular a massa de um produto obtido a partir de um reagente impuro, o que a gente vai fazer? Primeiro, a gente vai calcular qual que é a parte pura da amostra, porque a gente precisa ter isso bem claro. Impureza de amostra não reage, ela vai continuar ali como impureza. E aí, no final do processo da reação, se o objetivo for ter lá um composto puro, precisa ter um método de separação para remover essa impureza e obter o produto da reação puro. Então, a impureza do nosso reagente vai continuar ali, não vai reagir. Por isso que a gente vai calcular qual que é a parte pura da amostra. E depois disso, a gente continua resolvendo a nossa questão de estequiometria com os cálculos a partir do valor obtido. Bem simples, né? Então, vamos ver isso aplicado a exercício mesmo de estequiometria para a gente ver como que funciona na prática um cálculo estequiométrico de pureza de reagente. A primeira questão que eu trouxe aqui, ela pergunta qual que é a massa de carbonato de cálcio presente em uma amostra de 200 gramas de calcário, cuja pureza é de 80%. Então, primeiro vamos entender o enunciado. A gente tem uma massa total de calcário, que é o que foi extraído lá da natureza, que a gente vai obter o carbonato de cálcio puro ou não. Depende do processo que a gente vai submeter o nosso calcário. E aí, o enunciado está perguntando quanto de massa é realmente calcário nesses 200 gramas de amostra. E ele nos fornece o grau de pureza da amostra. O grau de pureza é de 80%. Se ele falar pureza, grau de pureza, se ele falar, tipo,
tendo apenas 80% de carbonato de cálcio. Está falando sobre grau de pureza também. Então, o enunciado ele pode falar grau de pureza com sinônimos. Ele não precisa necessariamente trazer a expressão grau de pureza. E isso tem que tomar muito cuidado, porque às vezes ele está falando de um reagente impuro, mas não está falando a palavra grau de pureza. E mesmo assim, a gente tem que conseguir identificar que a gente precisa fazer essa primeira etapa de calcular qual é a massa real do nosso reagente puro. E aí, para a gente resolver, para a gente calcular essa massa real, a gente pode fazer isso de 3 formas. E a gente vai passar por todas as 3. E aí vocês vão poder escolher. Isso mesmo, Odete, 160. A primeira forma vai ser usando a nossa formulinha que está no começo dos slides, em que P é igual a massa pura dividido por massa total vezes 100. O que a gente pode fazer aqui? A gente pode manipular essa fórmula para a gente isolar massa pura, que é o que a gente quer descobrir, e os outros valores a gente já tem. Então, o que a gente vai fazer aqui? A gente passa massa total multiplicando P e passa o 100 dividindo. E aí a gente vai ter que massa pura é igual a massa total dividido por 100 vezes P. P é o quê? O grau de pureza, 80. A massa total é a massa da amostra, 200 gramas. E o 100 é o 100 da porcentagem. Então, a massa pura vai ser igual a 200 dividido por 100 vezes 80. E esse cálculo aí vai dar igual a 160 gramas. Então, a gente sabe que em 200 gramas de amostra, cuja pureza é 80%, apenas 160 gramas é de carbonato de cálcio. Que se a gente fizesse alguma reação, seriam apenas 160 gramas que reagiria formando o produto desejado. E aí você pode falar, professora, eu detesto gravar fórmula, não sou boa para gravar fórmula, não lembro disso, vou fazer confusão na hora da prova e não vou lembrar da fórmula. Tá tudo bem, tem a nossa amiga regra de 3. Dá para resolver isso aqui com regra de 3 também, porque a fórmula ela é resultado de uma regra de 3. E aí como que a gente vai estruturar a regra de 3 para a gente fazer os cálculos? A gente sabe que 200 gramas de calcário é 100% da amostra. Não tem mais do que 200, então não tem como ter um valor maior que esse. E 80% da amostra vai ser a massa de carbonato de cálcio puro. Então, tá aí a nossa regra de 3. 200 gramas de calcário é 100%. E a massa X, a massa M, a massa Y, chama da letra que você quiser, de carbonato de cálcio é 80%. A gente multiplica cruzado aqui, tem a nossa equaçãozinha, que 100M é igual a 200 vezes 80, e M é igual a 16.000 dividido por 100, dá 160 gramas. E a última forma, a gente pode usar a porcentagem em massa. Como assim? A gente pode considerar que se o grau de pureza é 80%, então em uma amostra de 100 gramas vão ter 80 gramas de carbonato de cálcio. A gente podia também usar, por exemplo, para 10 gramas. Em uma amostra de 10 gramas, a gente sabe que vai ter 8 gramas de carbonato de cálcio. E aí, a partir disso, a gente quer saber em 200 gramas de calcário. Então, tem uma massa M, multiplica cruzado e a gente vai ter aí 160 gramas de carbonato de cálcio. A Odete comentou aqui que ela multiplicou 200 por 0,8. Tá certinho também, porque 0,8 a gente pode ter aqui a parte da massa pura dividido por massa total, sem multiplicar por 100, né? A gente não está trabalhando com ele em porcentagem, a gente está trabalhando com ele em unidade única. Então, a gente multiplicando direto
vai dar também o resultado. É uma forma mais rápida de ganhar tempo durante a prova aí do Enem, né? Porque a gente tem só 3 minutos por questão. Então, acaba que quanto mais rápido vocês conseguirem fazer algumas etapas das resoluções, melhor vai ser. Então, ficou bem claro como que a gente calcula a quantidade de massa pura de uma amostra, porque agora a gente vai resolver uma questão em que ela não pede isso diretamente, ela pede uma outra coisa, mas a gente precisa fazer esse passo. Ficou claro isso? Então tá. Então vamos passar para a próxima questão. A próxima questão, ela é um pouquinho maior, tem um enunciado um pouco mais trabalhado e ela nos dá um pouquinho mais de trabalho. Mas é bom que a gente vai ver como resolver uma questão de estequiometria do zero. O enunciado. A hematita, um óxido de ferro, ou Fe2O3 sólido, é uma das principais riquezas minerais do Brasil. Esse mineral é empregado na obtenção do ferro metálico, de fórmula Fe sólido, obtido a partir de um processo de redução em alto forno usando carvão, que é o carbono aí, né, sólido, como agente redutor. Uma das reações ocorridas nesse processo é dada pela seguinte equação não balanceada. Ou então, o exercício já nos avisou que a gente vai ter que balancear essa equação aqui. Fe2O3 sólido mais carbono sólido, formando ferro metálico sólido, mais monóxido de carbono gasoso. Beleza, ele nos deu várias informações aqui, mas ele não pediu nada até agora. Ele vai pedir agora. Calcule a massa de ferro metálico em quilogramas que é possível obter a partir de 100 kg de hematita 70% pura e nos fornece as massas atômicas do carbono, que é 12 gramas por mol, do oxigênio, que é 16 gramas por mol, e do ferro, que é 56 gramas por mol. Então, beleza. Aqui ele pede a partir de 100 kg de hematita 70% pura. Então, se a gente quer saber quanto de ferro a gente obteve, a gente não pode usar os 100 kg direto. A gente tem que primeiro calcular quantos quilogramas é realmente hematita, é óxido de ferro, e a partir dessa massa que a gente encontrou, a gente faz uma proporção estequiométrica entre a hematita e o ferro metálico e calcula quantos quilogramas a gente vai obter. Mas beleza, o que a gente vai fazer aqui primeiro? Alguém tem alguma ideia de por onde que a gente começa resolvendo esse exercício? Balanceamento? Isso mesmo. Obrigada, hein, Maria? Balanceamento da equação. O enunciado, ele nos fala que está acontecendo um processo de redução. De onde que a gente conhece essa palavrinha? De oxirredução, né? Lá da nossa aula de balanceamento de reações de oxirredução. Só que se a gente analisar bem a nossa equação, é uma equação muito simples. Como que a gente vai saber se a equação é simples ou se ela é muito elaborada? Se ela tiver vários compostos, tipo óxido de ferro, em que é a combinação de 2 elementos, às vezes 3 elementos, com vários sufixos, é uma equação complexa. Muito provavelmente não vai dar certo balancear ela por tentativa. Mas nessa equação aqui, a gente tem o ferro sozinho, a gente tem o carbono sozinho e a gente tem uma molécula bem simples aqui, que é o monóxido de carbono. Então, a gente pode tentar balancear ela pelo método das tentativas. E se não der certo, a gente vai pelo caminho mais demorado, que é o método de oxirredução. Então, vamos lá. Balancear a equação. A gente começa pelo ferro, né, que é metal, a metal, carbono, hidrogênio e oxigênio. O ferro a gente tem 2 antes da seta e 1 só depois da seta.
A gente põe um 2 antes do ferro, depois da seta. E agora, o que eu balanceio agora, gente? O carbono? É. Mas já Isso. tá balanceado, né? Então vamos de O. Ó, oxigênio. Não tá? Tá balanceado aqui. Que susto, você ficou quieta aqui, eu fiquei desesperada. Tá balanceado. Então, qual que é o próximo que a gente vai? O oxigênio. Só que daí a gente não vai colocar o 3 lá no oxigênio, aí vai ficar 3C, e daí a gente, antes do C, a gente não vai ter que colocar um 3? Exatamente, isso aí. Por essa aqui ser uma reação de oxirredução, tá vendo que o método das tentativas, querendo ou não, foi um pouquinho mais trabalhoso, porque a gente olhou o carbono, estava balanceado. Balanceou o oxigênio, desbalanceamos o carbono. Então, a gente tem que voltar no carbono. Se essa molécula aqui de carbono nos reagentes fosse, por exemplo, uma molécula de CO2, aí a gente ia desbalancear o oxigênio. Aí a gente ia ter que voltar no oxigênio, aí ia desbalancear de novo. E aí o método das tentativas ia ser eterno, a gente nunca ia conseguir balancear por ele. Mas como essa molécula aqui é bem simples, a gente pode pôr um 3 aqui nela e pronto. Balanceamos. Não temos que refazer nenhuma tentativa de novo. Balanceada a equação, o que a gente pode fazer agora? Vocês têm alguma sugestão? Descobrir a massa, o total, tipo... Ai, eu não sei falar, mas tipo, a massa. Isso, acho que eu entendi. A massa pura. Isso. Isso, então agora a gente acha a massa pura, exatamente isso. A gente vai fazer essa aqui por regra de 3, porque eu também sou muito do time que não precisa decorar muitas fórmulas, porque senão chega na hora da prova, a gente confunde as fórmulas, mistura física com química, aí vira uma bagunça, sai tudo errado. Se tem como resolver por regra de 3, eu sou amiga da regra de 3, que ela é simples, rápida. Todas as regras de 3 a gente resolve do mesmo jeito, multiplicando, cruzado. Então, acaba sendo um pouco mais fácil de lembrar. Então, vamos fazer por regra de 3. A gente sabe que 100 kg de hematita corresponde a 100% da massa da amostra. E a gente quer saber quantos de quilogramas corresponde a 70%, que é a parte pura da nossa amostra. E aí, a gente multiplica cruzado, fica 100m é igual a 100 vezes 70, e m vai ser igual a 700 dividido por 100. Aqui é 7.000. Ah, faltou um zero aqui. E aí, m vai ser igual a 70 kg de óxido de ferro. Ah, Luana comentou aqui, esqueci qual era a pergunta. Aqui, ó, a pergunta eu deixei ela aqui em cima, ó, porque o enunciado da questão era um enunciado grande, mas nem sempre o enunciado inteiro da questão do Enem vai ser importante. E isso é muito legal vocês irem sabendo, porque às vezes a gente não precisa gastar muito tempo quebrando a cabeça decifrando o enunciado. Aí aqui a pergunta da questão era: calcule a massa de ferro sólido em quilogramas que é possível obter a partir de 100 kg de hematita 70% pura. Para resolver isso, a gente precisa da equação balanceada e a gente precisa saber quantos gramas, quantos quilogramas realmente corresponde à hematita pura. Já balanceamos a equação. Calculamos quantos quilogramas é de hematita pura. E agora, alguma sugestão do que a gente pode fazer? Agora que vai ser a parte que a gente vai usar essa massa para calcular a massa de ferro obtida a partir da hematita, do óxido de ferro. E aí, como que a gente vai fazer isso? Primeiro, a gente, então, né, de um total de 100 kg de hematita, apenas 70% dela, que corresponde a 70 kg,
vão participar da formação dos produtos. Então, só a parte pura reage, impureza não reage. E aí, a gente vai calcular a massa molar do ferro metálico e a massa molar do óxido de ferro, que é a hematita aqui, porque agora a gente vai relacionar os coeficientes estequiométricos com a massa. Como que a gente vai fazer isso? A gente sabe que 1 mol de hematita formam 2 mols de ferro. Mas quantos gramas é 1 mol de hematita e quantos gramas são 2 mols de ferro? Por isso que a gente precisa calcular a massa molar, porque aí com a massa molar a gente multiplica ela pelo número de mols e acha a massa dessa amostra. Como que a gente calcula a massa molar? Vocês se lembram? A gente olha quais elementos a gente tem no nosso composto, que a gente quer calcular a massa molar, e aí a gente soma as suas massas. Então, aqui a gente tem 2 ferros e 3 oxigênios. Então, a gente vai somar a massa do ferro com outra massa do ferro, com outra massa de oxigênio, com outra massa de oxigênio, com outra massa de oxigênio. A gente pode fazer de um método mais rápido, né? Que a gente faz, então, a massa do ferro vezes 2, porque temos 2 átomos de ferro, mais a massa do oxigênio vezes 3, porque temos 3 átomos de oxigênio. Fazendo essa soma, né, o exercício já nos deu a massa molar de cada elemento, então a gente só vai usar essas massas aqui. 56 vezes 2 mais 16 vezes 3 é igual a 112 mais 48. E essa soma aqui dá um total de 160 gramas por mol. Então, em 1 mol de óxido de ferro, que é o Fe2O3, nós temos 160 gramas. É isso que significa a massa molar. E para o ferro, a gente vai fazer a mesma coisa. Só que o ferro é um átomo só, né? É Fe e acabou. E a massa molar dele é 56, que o exercício nos deu. Então, já temos ela aqui pronta. 56 gramas por mol. Quer dizer que em 1 mol de ferro metálico, a gente tem 56 gramas. Deu para entender essa parte de massa molar e como que calcula? Alguma dúvida nisso? Então tá. Então agora a gente pode fazer a relação estequiométrica entre o óxido de ferro e o ferro metálico para a gente calcular a massa que a gente vai obter de ferro metálico a partir de 70 kg do óxido de ferro. Vamos fazer isso. Aqui, ó, eu deixei anotada as massas molares, né, que a gente vai usar aqui agora. E a gente vai montar a nossa relação. A gente está vendo aqui pela nossa equação da reação que 1 mol de óxido de ferro formam 2 mols de ferro metálico. Então, 1 mol de Fe2O3 forma 2 mols de Fe. Agora, a gente vai converter esse número de mols aqui para massa. E a partir da massa molar, a gente sabe que em 1 mol de Fe2O3, a gente tem 160 gramas, que foi a massa molar que a gente calculou aqui. E o ferro, a gente vai ter que multiplicar a massa molar dele por 2, porque nós temos 2 mols. A massa molar dele é de 1 mol só. Então, por isso que 160 gramas de Fe2O3 formam 2 vezes 56 gramas de ferro. E aí, fazendo essa multiplicação aqui, a gente acha 112 gramas. Então, a partir dessa relação, a gente pode afirmar que 160 gramas de Fe2O3 formam 112 gramas de ferro metálico. Aí, o que a gente pode fazer agora? Montar a nossa regra de 3. Se a gente sabe que 160 gramas
de hematita formam 112 gramas de ferro metálico, a gente pode colocar o nosso M como incógnita da massa de ferro que a gente vai obter a partir de 70 quilogramas de Fe2O3. Mas aqui tem que ter muita atenção, porque observem que na nossa regra de 3 aqui, a gente está trabalhando com gramas. Então, a gente não pode colocar 70 quilogramas aqui. Se a gente colocar 70 quilogramas, a gente vai fazer o cálculo e vai achar uma unidade de medida errada. Então, sempre que vocês estiverem estruturando uma regra de 3, vocês têm que ficar bem de olho nas unidades de medida que estão sendo usadas. E aí, a gente vai transformar, então, 70 quilogramas em gramas. É só a gente multiplicar por 1.000. 1 quilograma tem 1.000 gramas. Então, 70 quilogramas vão ter 70.000 gramas. Transformamos, então, quilograma para grama. A gente pode terminar a nossa regra de 3. A gente coloca, então, que 160 gramas de ferro de hematita formam 112 gramas de ferro metálico e queremos saber, então, 70.000 gramas de hematita vão formar uma massa M de ferro. Então, a nossa regra de 3 aqui, ó, são essas duas últimas linhas aqui desse esqueminha. Agora, basta a gente multiplicar cruzado e achar essa massa M de ferro que vai ser produzida. Multiplicando cruzado, a gente vai ter, então, que 160M é igual a 70.000 vezes 112. 160M vai ser igual a 7.840.000. M vai ser igual a 7.840.000 dividido por 160. E achamos, então, que M vai ser igual a 49.000 gramas. Aqui, toda a nossa regra de 3 está em gramas. Então, o nosso resultado aqui também vai ser em gramas. Só que aqui, ó, o enunciado pediu a massa de ferro em quilogramas. Como que a gente converte grama para quilograma? Fazendo o inverso. A gente multiplicou por 1.000 para transformar quilograma em grama. Então, o que a gente faz agora? Isso mesmo, Maria. A gente divide por 1.000 e vamos achar, então, 49... Nossa, por que está 98 aqui? 49 quilogramas, que é a resposta certa. E achamos, então, o que o exercício nos pedia. Deu para entender o passo a passo para resolver esse exercício? Vocês ficaram com alguma dúvida? Luana, tudo certo. Silvia, não. Pedro Alencar, uma dúvida. Pedro, diga. Compartilhe sua dúvida com a gente. A Odete entendeu? Fico muito feliz. Então, enquanto o Pedro está escrevendo a dúvida dele... Ah, tá. Ele mandou aqui, ó. O porquê foi multiplicado por 2. Tá. A gente está usando a relação que é dada pelos coeficientes estequiométricos da nossa equação balanceada. Então, olhando para a equação aqui, a gente vê que 1 mol de Fe2O3 formam 2 mols de Fe. Então, escrevemos isso aqui, 1 mol de Fe2O3 formando 2 mols de Fe. Só que a gente quer converter agora o número de mols para massa. A gente não quer trabalhar com o número de mols, porque a gente quer descobrir massa. Então, como que a gente pode converter o número de mols para massa? Usando a massa molar dos compostos. Só que a massa molar deles nos dá a massa de 1 mol só. Então, aqui do Fe2O3, 1 mol equivale a 160 gramas, que é a massa de 1 mol.
Mas os 2 mols de ferro, a gente precisa multiplicar a massa molar do ferro, que é a massa de 1 mol, por 2, porque são 2 mols de ferro ao todo. E aí a gente acha 112. Então tá, Pedro entendeu? Acabaram-se as dúvidas, então? Ou tem mais dúvidas? Enquanto vocês pensam aí se tem mais dúvida, para fechar a aula de hoje, então, vamos recapitular como que a gente resolve um exercício de estequiometria. A gente primeiro balanceia a equação, depois a gente olha se o reagente é puro. Se ele não for puro, a gente calcula a massa dele real que vai reagir, que é a massa que corresponde à parte pura do nosso reagente. E depois a gente faz as proporções entre os coeficientes estequiométricos, usando o número de mols. Se precisar converter para massa, a gente calcula a massa molar dos compostos. Se o exercício estiver trabalhando com mols mesmo, a gente não precisa converter mol para massa. Mas normalmente os exercícios pedem massa, então sempre bom calcular a massa molar e converter número de mols para massa. E aí a gente monta a nossa regra de 3 e acha o tão esperado valor que a gente estava esperando encontrar pedido pelo exercício. Beleza? Então, falei que a aulinha de hoje, dessa sexta-feira, ia ser uma aulinha tranquila. Acabei mais cedo, né? Porque toda sexta-feira a gente fica até o último minuto da aula. Hoje a gente acaba mais cedo para vocês respirarem aí